Você já se perguntou por que os primeiros homens, descritos na Bíblia, viviam mais de 600 anos, alguns chegando a viver até mais de 900 anos? Enquanto hoje, com muita dificuldade, mal chegamos aos 100. Matusalém foi o homem que mais viveu, segundo o relato bíblico. Ele alcançou a impressionante marca de 969 anos de idade, e isso está registrado em Gênesis, capítulo 5, versículo 27. Porém, nos dias atuais, ultrapassar os 100 anos é uma raridade, quase um milagre, e os que passam de 70 anos vivem com dificuldades. Vejamos o que o salmista escreveu em Salmos 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e, se alguns pela sua robustez chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta, e vamos voando. Quantas pessoas você conhece que têm pelo menos 100 anos de idade? Na rua onde você mora, há 5 pessoas com pelo menos 90 anos de idade. O que mudou na humanidade ao longo dos tempos para que a longevidade diminuísse tanto? Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. E quando foi que isso começou exatamente? Para desvendar esse mistério fascinante, precisamos mergulhar profundamente nas páginas sagradas da Bíblia. Lá, nas entrelinhas da história da humanidade, encontramos a chave para entender o que levou o homem a perder o extraordinário dom da longevidade, um presente divino outrora concedido. E quando isso começou, está preparado? Então, vamos entender como era o mundo antes do dilúvio. Imagine um tempo em que a criação de Deus era perfeita. Havia harmonia entre o ser humano e a natureza. Céus e terra viviam em plena harmonia. Tudo que Deus havia criado era muito bom, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. O homem e a mulher, Adão e Eva, viviam no jardim do Éden, um lugar onde não existia dor, tristeza ou morte. Eles desfrutavam de uma comunhão perfeita com Deus. A Bíblia relata que Deus vinha ao encontro do homem na viração do dia, ou seja, no final da tarde, para conversar com eles. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Deus, como um pai amoroso, sentia alegria em estar com seus filhos diariamente. Porém, esse cenário perfeito estava prestes a terminar. Foi no Éden que ocorreu a maior tragédia da humanidade, a entrada do pecado no mundo. Adão e Eva tinham apenas uma restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a serpente, que era o próprio Satanás disfarçado, os enganou. Em Gênesis capítulo 3, vemos como a desobediência deles trouxe o pecado e a morte para toda a criação. Essa tragédia, no entanto, começou no céu, com a rebelião de Lúcifer, um querubim exaltado, descrito em Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Lúcifer desejava ocupar o lugar de Deus e começou a semear dúvidas entre os anjos, questionando a soberania divina. Esse conflito é descrito em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9, quando Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu. No Éden, Lúcifer levou Adão e Eva ao pecado, rompendo a comunhão entre Deus e o homem, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens.
Apesar disso, a humanidade ainda carregava traços da perfeição original, e os homens viviam por muitos anos. Adão viveu 930 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 5, e Matusalém viveu 969 anos, Gênesis capítulo 5, versículo 27. Com o passar das gerações, o pecado se multiplicou. Após a queda, o primeiro homicídio foi cometido. Caim matou seu irmão Abel por inveja, Gênesis capítulo 4, versículo 8. O afastamento de Deus era crescente. Gênesis, capítulo 6, versículo 5, descreve: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mesmo vivendo mais de 700 anos, o coração do homem estava cheio de corrupção. Isso levou Deus a tomar uma decisão drástica. Chegamos a Gênesis, capítulo 6, onde Deus declara: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Gênesis, capítulo 6, versículo 7. Em meio a essa decadência, havia uma exceção: Noé. Ele era justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Deus o instruiu a construir uma arca, que seria o refúgio para ele, sua família e os animais. A arca simbolizava a graça de Deus, que aguardou enquanto Noé pregava e construía. Foi um testemunho do juízo iminente, mas também da misericórdia divina. E então veio o dilúvio. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e as águas cobriram toda a terra. Tudo o que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Gênesis 7, e versículos 21 ao 23. Mas Deus se lembrou de Noé, e após 150 dias, as águas começaram a baixar. Gênesis capítulo 8, e versículo 1. Quando as águas finalmente recuaram, Noé e sua família saíram da arca para um novo começo. Deus fez um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi estabelecido como sinal dessa aliança. Capítulo 9, e versículo 13 ao 16. Depois do dilúvio, a longevidade humana começou a diminuir. Os descendentes de Noé passaram a viver menos de 500 anos. Segue a lista completa de todos os homens mencionados na Bíblia que viveram mais de 120 anos. Sem viveu 600 anos. Arfaxade viveu 438 anos. Selá viveu 433 anos. Eber viveu 464 anos. Peleg viveu 239 anos. Reu viveu 239 anos. Serug viveu 230 anos. Naor viveu 148 anos. Terá viveu 205 anos. Abraão viveu 175 anos. Isaque viveu 180 anos. Jacó viveu 147 anos. José viveu 110 anos. Moisés viveu 120 anos. Antes do dilúvio, os homens viviam em um mundo mais puro, com uma atmosfera e ecossistema ideais, possivelmente protegidos por uma camada de vapor mencionada como o firmamento, Gênesis capítulo 1 e versículo 7. Essa camada teria mantido um clima estável, reduzido a exposição à radiação solar e proporcionado uma qualidade de vida superior. Contudo, a crescente corrupção moral, marcada pela desobediência a Deus e pela maldade generalizada, resultou no julgamento divino através do dilúvio, que alterou radicalmente as condições naturais e climáticas do planeta. A destruição do firmamento associada à mudança climática extrema e à degradação genética causada pela separação progressiva da humanidade dos princípios divinos reduziu significativamente a capacidade do corpo humano de se regenerar e resistir ao envelhecimento. Outro ponto relevante: antes do dilúvio, o homem não consumia carne. Após o dilúvio, Deus permitiu que o homem se alimentasse de carne, como está registrado em Gênesis capítulo 9 e versículo 3. Tudo o que se move e tem vida vos servirá de alimento. Assim como dei a vocês a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. A perda dessa longevidade reflete não
não apenas uma mudança no ambiente físico, mas também as consequências espirituais da rebelião humana e a limitação imposta por Deus, como declarado em Gênesis capítulo 6 e versículo 3. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Embora nossos dias na terra sejam limitados, há algo que podemos fazer: viver para Deus. Podemos dedicar nossas vidas ao Senhor, pois em Cristo temos a promessa de vida eterna, como diz Apocalipse capítulo 21 e versículo 4. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A mensagem do dilúvio nos lembra da justiça e santidade de Deus, mas também de sua graça e misericórdia. Assim como Noé foi salvo por obedecer à palavra de Deus, nós também podemos ser salvos se colocarmos nossa fé em Jesus Cristo. A promessa para aqueles que permanecem fiéis é clara: viveremos eternamente com o Senhor, em um lugar onde não haverá mais tristeza nem dor, mas apenas alegria e paz. Que possamos aproveitar nossos dias aqui para glorificar a Deus e viver em comunhão com Ele, enquanto aguardamos a eternidade ao lado de Jesus. Agora, gostaria de saber nos comentários de qual cidade e estado você está nos acompanhando. Inscreva-se no canal e deixe um joinha. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe a sua vida.